estamos celebrando este domingo, o 15º Tempo Comum. Nós temos já 3 domingos que a igreja insiste em colocar para a gente textos sobre a profecia. Domingo passado nós escutamos a profecia de Ezequiel e apareceu a figura de Paulo como um pregador e também um profeta de alguma forma, que tinha percebido que recebeu junto com o dom de profetizar algo que é o espinho na carne, né? Para que este dom de profetizar não o fizesse tão soberbo. Nós refletimos sobre isso domingo passado. Hoje, nós temos um texto muito interessante do livro de Amós, que vai falar para a gente não somente da importância da profecia, mas do lugar verdadeiro do profeta, ou o lugar autêntico do profeta na história do povo de Israel. E eu diria o lugar do profeta como aquele escolhido para anunciar, né? Uma palavra que no Antigo Testamento podia ser de maldição ou de bendição, e que no Novo Testamento está conectado à bendição, aquilo que é a proclamação do Evangelho. Vou recordar para vocês um pouco a primeira leitura para vocês entenderem o contexto, né? Mas antes de fazer essa recordação, queria que vocês pensassem aí, não precisa responder, né? Se vocês já ouviram falar da diferença entre o profeta e o sacerdote no Antigo Testamento. Qual a diferença entre o profeta e o sacerdote no Antigo Testamento? Já pararam para pensar nisso? Que a gente lê os textos do Antigo Testamento, aparece, né? O profeta tal, o profeta Amós, o profeta Oséias, depois, né, vai falando dos sacerdotes, Melquisedeque, né, Arão. Qual que é a diferença entre o profeta e o sacerdote no Antigo Testamento? Prestem muita atenção, porque essa diferença ela é importante para a gente perceber o papel do profetismo na nossa sociedade, eu diria, na nossa igreja e na tradição bíblica. Não era para ser uma pergunta retórica, mas acabou sendo, porque eu vou dar a resposta, né? A diferença é que os sacerdotes fazem parte de uma casta e são contratados para isso. Em todas as culturas, se vocês pegam, por exemplo, os egípcios, os maias, os incas, qualquer cultura que vocês pegarem, os gregos, vocês vão ver que os sacerdotes estão sempre coladinhos com o poder. Onde tem palácio, tem casta sacerdotal. Então, eles têm um papel muito importante na corte ou nas cortes, né? Eles que por exemplo, organizam a vida sacrificial e a vida litúrgica da corte. Tem uma diferença muito grande. O profeta não está colado ao poder. O sacerdote está colado ao poder. As culturas, isso coloca pra gente. Não é à toa que em 325, o que acontece com o Império Romano e a igreja quando começa a se organizar enquanto classe sacerdotal? Se unem até hoje. E aí, às vezes, se perde o profetismo. O profeta não está colado ao poder. Essa é a diferença. E hoje nós escutamos isso em Amós. Amós chega em Jerusalém, em Betel, e aí ele começa a pregar. Aí vem Amazias, que é um sacerdote, e fala assim: ô, vidente, cai fora daqui, aqui não é o seu lugar. Vai pregar lá em Judá, porque aqui está a corte do rei, aqui não se prega. E a resposta de Amós para ele é: não ganho para fazer isso não igual você, tá? Você tá ganhando para fazer isso, mas eu não ganho não. Não sou profeta, nem filho de profeta. Não pedi para estar aqui. O que eu faço é cultivar sicômoros, que é uma árvore, vamos falar, cujo fruto é o figo, né? Mas também servia como madeira para fazer os sarcófagos, tem toda uma coisa muito interessante, e um cultivo disso, e o que eu faço é pastorear gados. Não sou profeta, nem filho de profeta, não sou profeta de corte, quase como se dissesse: não estou aqui para falar aquilo que o rei de Israel quer escutar, e não pedi para estar aqui. Não pedi para estar aqui. E com essa resposta, Amós coloca Amazias no seu lugar. Olha para você, você está coladinho ao poder, por isso que te incomoda, né? Por isso que ouvir algumas coisas te incomoda. Não sou profeta, nem filho de profeta, não sou profeta de corte, não estou aqui para falar aquilo que agrada ao rei. Jesus vai dizer, domingo passado, na leitura, Jesus disse que o profeta não é bem aceito na sua terra natal, e nem na estrangeira, tá? Nem na estrangeira.
Então o profetismo, ele traz uma característica bíblica muito interessante, que é, ele está aí para recordar os poderes instituídos, o lugar de cada poder. É para isso que existe o profeta. E Israel, vocês vão notar isso de forma muito bacana. Todas as vezes que o rei de Israel esquece qual que é o seu papel, qual que é o papel do rei de Israel? Catequese básica. O papel do rei de Israel é ser ungido, é cuidar do povo. Todas as vezes que o rei de Israel esquece este papel, um profeta surge para falar, volta para o seu lugar, você não é Deus. O profetismo é importantíssimo, porque ele nos recorda o nosso lugar na história. Olha lá Davi, né? Tá lá no telhado, não é isso? De repente vê a mulher de Urias muito bonita, e aí fala, vamos dar esse camarada para a frente de batalha, porque assim ele morre, a viúva sobra e eu não preciso cometer um adultério, cometo um assassinato e velo o adultério. Aí comete isso, aí surge um profeta, Davi, Deus tem um recado para você. Ninguém viu, mas ele viu. Aí nasce o Salmo 51, né? O Salmo 51 que nós rezamos é o arrependimento de Davi. Ou seja, o profeta coloca Davi no seu lugar. O que é que isso diz para nós, né? Para terminar a nossa homilia. Nós somos profeta de cortes. É muito cômodo ser profeta de corte, né? Nós estamos numa cultura da bajulação. Ficar numa bolha repetindo um discurso que agrada fulano ou ciclano lá. Ficar numa bolha repetindo um discurso que agrada o líder. A falta de coragem para dizer coisas que as nossas lideranças precisam ouvir. E quando eu falo de liderança, não estou falando só de liderança política, eu estou falando de liderança cristã. Nós precisamos de pensar o profetismo dentro da nossa própria igreja, né? Outro dia eu fui dar uma palestra numa escola do interior, por aí afora, e aí a gente estava conversando um pouquinho com os adolescentes, aí eles falaram assim, nossa, mas um padre falando disso e tal, a gente nunca ouviu. Aí eu brinquei para eles, né, é estranho mesmo, Deus não me deu altura, mas me deu coragem. A altura não me deu, mas me deu coragem para dizer algumas coisas que precisam ser ditas, inclusive em ambientes que não esperariam que eu dissesse, né? Briguei com eles assim. Mas o profeta é aquele que tem a ousadia de dizer aquilo que as pessoas não querem escutar. E é muito difícil. As pessoas falam muito da solidão do poder. Quem exerce cargo de poder sabe disso, né? Solidão do poder você consulta de lá, consulta de cá, mas tem uma decisão que é sua. Você pode até consultar as pessoas que estão à sua volta, não é isso? Quem tem cargos públicos sabe muito disso. Às vezes consulta todo mundo, mas na hora de decretar, vai lá a sua assinatura. Assim como existe a solidão do poder, existe a solidão do profeta, que é aquele que diz coisas e é julgado pelo que diz, continua dizendo e continua sendo julgado, e que às vezes vê a sua vida como uma vida realmente solitária, em que em alguns momentos tem que sofrer abandono por aquilo que disse. Nós somos profetas de corte? Como é que está a vida de profetismo de vocês? Vocês falam só aquilo que as pessoas querem ouvir? Vocês vão na corrente? É mais cômodo, claro, é mais cômodo. Vocês estão numa bolinha falando só aquilo que as pessoas querem ouvir? É desafiante para a gente, não é? É hiper desafiante, porque aí nós nos encontramos com aquela encruzilhada, ser autêntico ou não ser. E todos nós, meus irmãos, termino aqui essa reflexão, todos nós recebemos de Deus uma missão profética. E essa missão profética tem a ver com colocar as pessoas e você mesmo no seu devido lugar. Quando alguém estiver destoando demais da sua função, surge um profeta que vai falar, desce, ao espinho na carne, olha para o seu espinho na carne, é aqui o seu lugar, é aqui o seu lugar. E como não é profeta de corte, a gente não ganha para isso. Ao contrário, o que a gente ganha para isso não é muito agradável. São os xingos, os palavrões, né? Os hates nos comentários, né? Você pode escolher, né? A presença bajuladora ou a solidão profética. A solidão profética vem de Deus.
tem que ter espiritualidade para viver. Bom, a presença bajuladora, enquanto você tem cargo, bacana. Mas perdeu o cargo, perdeu a bajulação, não é assim? Tem que pensar. Somos profetas de corte? Ou temos coragem de dizer aquilo que precisamos dizer no momento, né, propício? Sem temer, né? Isso é muito difícil. Porque falar sem temer é muito fácil, mas no fundo, quando a coisa pega para o nosso lado, os temores nos colocam, né, do lado, quase sempre do lado da corte, de dizer aquilo que interessa para o chefe, né? E o chefe pode ser o papa, pode ser o bispo, pode ser o padre, pode ser o político X, pode ser o jurista tal ou qual, né? Coragem para dizer aquilo que nós precisamos dizer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.